bem-vindas a mais uma aula de Sociologia. Desta vez nós vamos tratar sobre os modos de produção na perspectiva de Karl Marx, fazendo uma análise desse modo de produção a partir do século XIX, e também nós vamos falar nessa aula sobre o processo da mais-valia, que na nossa linguagem comum atual é chamada de lucro. Então nós vamos fazer esse estudo, bastante atenção, boa aula para todos vocês. Então, as relações sociais de produção podem ser entendidas como a organização e interação das pessoas e das classes na sociedade, tendo em vista a produção material e a reprodução social, a manutenção e ampliação das relações sociopolíticas e econômicas. Então, gente, as relações sociais de produção, elas são uma condição para que possa haver a questão da produção material e a reprodução social, a manutenção, ampliação das relações sociopolíticas e econômicas. Então, dado a forma e como isso acontece quando se fala de relações sociais de produção, é que nós vamos ter, portanto, a condição de entender como é que se dá os outros tipos de relações. As forças produtivas são a terra, trabalho, capital, tecnologia. Esses são elementos essenciais à produção capitalista. Então, as forças produtivas é aquilo que vai, na verdade, vai gerar isso aí, né? Que é a terra, que é o trabalho, o capital e a tecnologia. Então, isso tudo aí vai consistir como sendo as forças produtivas. Então, aqui é só para a gente, portanto, começar a nossa aula, estipulando e identificando essas condições para que a gente possa entender o que é o modo de produção. Marx afirma que o modo de produção da vida material, base econômica da produção de bens materiais, condiciona o desenvolvimento da vida social, política e intelectual em geral. E aí tudo isso que eu falei, vida social, política e intelectual e outras, é chamado de superestrutura da sociedade, né? Que em outras aulas que teremos a gente vai tocar um pouco mais especificamente nessa temática. Hoje nós vamos falar especificamente aí do modo de produção e também logo lá na frente da questão da mais-valia. Tudo isso na ótica de Karl Marx. Então Marx era economista e também, né, uma das suas formações era na área da economia, e isso faz com que a gente possa entender um pouco melhor a sua teoria, que segundo a qual a base da organização da sociedade econômica e a partir dessa organização surgem outras estruturas da sociedade, que são elas as instâncias políticas, jurídicas e ideológicas. Então, a base da organização da sociedade, no que diz a questão econômica, ela é uma condição propícia para a existência das outras estruturas, ou melhor, das outras instâncias, como a política, a jurídica e a ideológica. Veja, quando se fala de bases, quando se fala de forças produtivas, nós temos aí, na verdade não é quando se fala de forças produtivas, mas quando a gente toca nessa questão da estrutura, da questão do modo de produção, é interessante a gente fazer estas distinções aqui, As forças produtivas mais relações sociais de produção vai ser igual à base econômica da sociedade. A força produtiva a gente já sabe que é a terra, o trabalho, o capital, né? E também a questão da tecnologia. E as relações aqui, sociais de produção tem a ver com as pessoas, né? Tem a ver com os trabalhadores e todos os seus grupos, né? Que estão aí relacionados com isso. Então isso vai formar o quê? A base econômica da sociedade. Essa base econômica ela vai incidir em três instâncias, que são elas as instâncias políticas, ideológicas e jurídicas. Essas três instâncias aqui, ela vai fazer o quê? Tudo isso vai representar ou representa a reprodução das relações de produção. Então, quando se fala das relações de produção, tudo isso aqui está
engrenado, ou seja, tudo isso está junto, né? Tudo isso, isso é o conjunto, né? A gente, quando fala das relações de produção, a gente não deve esquecer nenhuma dessas realidades aqui, né? A partir de baixo até chegando aqui em cima, certo? Então, isso para a gente falar de modo de produção, é preciso que a gente identifique essas instâncias, a gente sabe a questão da base econômica, das forças produtivas e também das suas relações sociais. Então, veja, ao estudar o capitalismo, Marx afirmava que a jornada do trabalhador era composta da seguinte forma, e agora nós vamos entrar um pouco, né, já que a gente está falando de modo de produção, é necessário que a gente toque nesse ponto que é a questão da mais-valia. Mais-valia, minha gente, no termo mais comum nosso do dia a dia, nos momentos atuais, significa lucro, né? Lucro é aquilo que uma empresa pode gerar, ou aquilo que é gerado do seu trabalho, né? Quando você refere-se à questão do trabalhador de forma individual. Então veja, essa jornada do trabalhador, a gente pode classificar aqui em duas realidades. A primeira, nós temos aí o trabalho necessário. O que é o trabalho necessário? É aquele que é remunerado com o salário do trabalhador. Ou seja, o trabalho necessário é aquele que é pago, né? É um trabalho pago. E o trabalho excedente? Aqui que vai entrar a questão da mais-valia. O trabalho excedente é o lucro, aquilo que não é pago, mas aquilo que é um benefício para a empresa, um benefício para o dono da empresa, o dono da mão de obra. Ou seja, é dessa mais-valia aqui que a empresa vai ter condição de existir no mercado ou no seu nicho, né, de mercado, podemos dizer assim. Ou seja, o trabalho não pago e apropriado pelo capitalista, decorrente da exploração do trabalhador. Ou seja, o lucro aqui ele é arremetido como sendo uma questão relacionada à exploração do trabalhador. Ou seja, aquilo que não é pago é tido como sendo a parte explorada. Ou seja, é um trabalho feito que o trabalhador não recebeu por isso, então, se ele não recebeu, isso é tido como exploração, né? Só que essa mais-valia, não é que é o trabalho não pago, ele vai ficar para o capitalista, né? Ou vai ficar para o dono da empresa para a qual você presta o seu serviço. Então, esse dono ele vai usar essa mais-valia para qualificar ainda mais seus trabalhadores, comprar maquinários, tirar o seu lucro próprio, né? E aí, portanto, vai dar condição de existência e de concorrência no mercado da sua empresa, né? A gente pode também, dessa realidade aqui, tirar esse tipo de argumento. Só depois a gente pode falar de uma espécie de exploração, de uma espécie de escravização, ou de uma espécie, portanto, de injustiça dentro dessa realidade de trabalho. Então veja, é da mais-valia que é retirado o capital para compra e reposição de máquinas, para aquisição de matéria-prima e o lucro do capitalista. Então, é da mais-valia, ou seja, do trabalho excedente que o capitalista ou o dono da empresa ele retira os valores para fortificar, não é, e garantir a existência da sua empresa através de compra de máquinas e outras coisas, aquisição de matéria-prima, para que possa ser produzida o produto, né? E também o lucro, que é aquilo que sobra para o dono da empresa ou para o capitalista. Então, com esse raciocínio, Marx torna-se um crítico do capitalismo e da sociedade burguesa. Porque o que Marx vai entender dessa realidade? Ele vai entender que se não se paga pelo trabalho excedente, logo isso é totalmente uma exploração. Ou seja, o trabalhador, na sua ótica, na sua visão, ele deve ser pago 100% pelo seu trabalho prestado, sem que não fique nada de um trabalho para trás que não foi pago, né? Então essa é a ótica que ele diz para nós, né? Ou seja, o trabalhador ele deve receber o seu salário, né? O seu benefício integralmente, né? Por todos os serviços prestados, de forma que não fique nenhum trabalho excedente para trás. É essa, de fato, a ótica de Karl Marx.
certo? Só que no mundo capitalista não é bem assim. Na realidade capitalista, a serventia da existência do sistema do capital, do capitalismo, é de fato a questão do lucro. Porque se não houver lucro no sistema capitalismo, a empresa, a pessoa que gere o negócio, ele não vai subsistir. Ou seja, ele não vai existir por muito tempo no mercado. Logo ele vai quebrar, logo ele não vai ter condições de gerir e dar existência à sua empresa no mercado capitalista. Só que Karl Marx ele vê isso de uma outra forma. Então, por ser um sistema em uma sociedade que explora o proletariado de forma desumana em busca de lucro e tomada de poder. Então, o proletariado aqui quer dizer, na nossa linguagem comum atual, trabalhador ou trabalhadores, que Karl Marx chama de proletariado, né? Muita gente ainda usa esse termo aí no jargão comum, no dia a dia. Os proletários da empresa e tal. São os trabalhadores, são esses que fazem a empresa existir, são esses que fazem com que a empresa, de fato, produza, né? Faça colocar no mercado os seus produtos. Que para Karl Marx o proletariado ele é muito importante, não é? Ele é muito mais importante do que aqueles que só adquirem a riqueza, que no caso aqui é a burguesia. Ok? Então veja, entendendo melhor a ideia de Marx, para ele a história da humanidade é a luta de classes, né? Então a humanidade e a sua história sendo feita, construída, é mediante essa luta de classes. Que classes? A classe do proletariado com a classe da burguesia. Existe sempre essa tensão, existe sempre esse conflito e é isso que vai dar existência à história. No seu manifesto comunista, ele convocou o proletariado para a luta pelo socialismo, ou seja, ele quer que a sociedade mundial ela seja formada por todos os proletariados, ou seja, se é a classe importante para ele, é obviamente que ele vai dar valor, ele vai querer que exista uma sociedade mundial formada por essa classe de trabalhadores, de forma que socialismo quer dizer que não existe uma classe ou classes, existe apenas um grupo de pessoas vivendo de forma planificada, ou seja, de forma comum. Daí vai nascer socialismo, comunismo, enfim, todos esses termos que a gente já conhece o bastante ou não, mas que a gente sempre volta e meia escuta essas expressões por aí, certo? Então, em 1848, eclodiram os movimentos revolucionários em vários países europeus. Em 1864, ele fundou a Associação dos Trabalhadores, objetivo de conquistar o poder pelo proletariado. Essa associação tinha esse objetivo. Sua doutrina pregava a derrubada da classe dominante, a burguesia, que era os donos da fonte de trabalho, era aqueles que era de fato dono do lucro e era aqueles que na verdade apenas usufruía das riquezas, enquanto que eles não faziam nada. Quem fazia, portanto, era os proletariados, certo? Então, por meio de uma revolução do proletariado e a criação de uma sociedade sem classes, na qual os meios de produção passassem a ser propriedade de toda a coletividade. Ou seja, destituía, acabava com a classe da burguesia e deixava apenas uma classe unânime, que era, portanto, aqueles que eram provenientes do proletariado, no caso, os trabalhadores. Porque, veja bem, na ótica de Karl Marx, os mais importantes é aqueles que produzem, aqueles que fazem com que a produção, a riqueza existem. No caso, aí os proletariados, os trabalhadores. Eles são mais importantes, muito mais importantes do que os donos das fontes de trabalho, de onde portanto, onde esses trabalhadores prestam seus serviços. E esses apenas enriquecem, ok? Então, para você do primeiro ano, é interessante a gente pensar nessa ótica e refletir um pouco a partir dessas questões que eu estou deixando aí. Vai lembrar, elas não são para serem respondidas, é apenas para a gente... são pontos de observações que a gente deve ter quando se estuda essa questão das temáticas sociológicas a partir de Karl Marx, certo?
como, por exemplo, é bom a gente conhecer em que época ele viveu, qual era o conflito da época, qual era a tensão social, o seu contexto histórico, o que isso trouxe de importante para o nosso mundo contemporâneo, ou seja, para a nossa realidade atual, qual a relação da obra de Marx e o conceito de trabalho que ele propõe, que tipo de trabalho ele propõe, não é? E de que maneira os estudos de Marx mudaram a sociedade. Então, são questionamentos para a gente estar aí pensando e, quem sabe, também investigando, pesquisando, para a gente ter um conhecimento melhor sobre isso. Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade com essas temáticas dentro da questão da ótica social, analisando outras questões decorrentes desta. Um grande abraço e até a próxima.